Conexão em todos os sentidos. CT Pisos, o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Falone Máquinas, inovação e qualidade para costurar o futuro. Imperador Alimentos, conservando com amor. JR3 Móveis Planejados, a inteligência para seu espaço, o conforto para a sua vida. Padá Pães e Sabores, a melhor padaria de Goiânia. Setor Negrão de Lima, Avenida Pio 12 e Parque Anhanguera. Shopping do Escritório, o móvel certo na sua medida. Solar Materiais de Construção, construir ou reformar é na Solar. Sistema OCB Goiás, a casa do cooperativismo goiano. Dia 23, 10 da noite, a gente se encontra no Roda Viva, ao vivo. Somos cultura. Olá, muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Boa Noite. Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. Por que Brasil? Porque nós, da TV Brasil Central, estamos chegando a todos os estados brasileiros, também o Distrito Federal, através da antena parabólica digital, no canal 113. Então, a gente tem recebido mensagens de vários estados, de várias cidades, do norte ao sul do país, leste a oeste. Então, essa audiência potencial que existe através da antena parabólica digital de 60 milhões de telespectadores. 60 milhões de telespectadores. Então, eu fico muito feliz que a gente acaba levando essa mensagem também para outros cantos do país, para saberem das notícias de Goiás e também do Brasil. Naturalmente, que a gente não pode deixar de falar desse momento cada vez mais quente, no pior dos sentidos, que a gente tem vivido dentro da política brasileira e dentro também da economia brasileira. Muito bem, além de falar sobre isso, a gente vai falar também, claro, sobre os ecos do desfile do Rio de Janeiro, em que se colocou muita expectativa em relação à Escola Acadêmica de Niterói, que homenageou o presidente Lula. E não é que a escola acabou sendo rebaixada? Último lugar no campeonato, na disputa que aconteceu no Rio de Janeiro para a Escola Acadêmica de Niterói. A gente vai falar sobre isso também, com repercussões de políticos. E hoje no programa a gente não pode de jeito nenhum deixar de falar sobre a reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A quarta sessão dessa 20ª legislatura, que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado. E lá, Ronaldo Caiado falou sobre vários assuntos, até porque ele rebateu críticas feitas pela oposição através do pronunciamento do deputado Antônio Gomide, que elencou o que seria, na opinião dele, vários problemas que acontecem aqui no estado de Goiás. E Caiado retrucou dizendo que os problemas que acontecem aqui, não são reflexos do que acontece lá, em Brasília, que faz com que eles aconteçam aqui. Duas pessoas falaram sobre esse assunto. Primeiro eu vou falar de Caiado, porque ele pegou um dos temas citados pelo Gomide, que fala sobre combate à fome, por exemplo, que, aliás, está até na letra do samba enredo que homenageou o presidente Lula, quando ele fala até do Betinho nessa letra dessa composição. E Caiado deu uma declaração, logo saindo do recinto ali do plenário, ele foi ouvido numa coletiva e deu uma declaração que você vai ver daqui a pouco, em que ele fala em resumo o seguinte: olha, fome, Lula, Betinho, samba. Lula, a frase vai aparecer no vídeo? A frase vai aparecer no vídeo, que é o título, né, que a gente sempre coloca nos nossos programas. Não, a gente está com problema de caracteres, não. A gente está com problema de internet, está com problema enfim, do sistema, né? Tudo pifa, mas é o sistema que é o culpado. A gente não vai ter caracteres no programa de hoje, a não ser aqueles que a gente tem nas matérias da TV Assembleia. Mas a frase de Caiado é a seguinte: Lula está falando há 20 anos em acabar com a fome. E vai continuar falando, porque Lula falou várias vezes, toda a campanha Lula fala a mesma coisa, e a fome não acaba nunca. Palavras de Caiado que você vai ver daqui a pouco. Caracteres, ainda bem que eu errei. Caracteres está funcionando sim. Então a frase está aí. Caiado, 2 pontos. Lula está há 20 anos falando em acabar com a fome.
E ainda não acabou por quê? A pergunta que ele faz, que eu gostaria que você, telespectador, ajudasse a responder aqui no programa. Mas quem rebateu Antônio Gomide também, falando em nome da base de Ronaldo Caiado, foi o deputado estadual Issi Quinan. Rebateu Antônio Gomide e fez um pronunciamento elencando aí sim avanços no trabalho, na gestão do governo do estado aqui no estado de Goiás. Issi Quinan, que nos dá o prazer da presença no programa de hoje também, ele que veio já outras vezes e virá sempre também para fazer análise do momento político que a gente vive, não apenas em Goiás, mas no Brasil inteiro. Então, Issi Quinan, deputado estadual pelo MDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás, está aqui com a gente. Tudo bem, deputado? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. É com forte alegria que nós retornamos a esses estúdios para participar deste que certamente é um dos quadros de maior repercussão e qualidade no jornalismo do estado de Goiás, que é o programa Boa Noite. Muito obrigado. Obrigado pela referência, né? Me sinto lisonjeado, agradeço em nome da equipe, né? Que precisa de toda uma equipe para que a gente possa fazer o que a gente faz aqui nas noites da TV Brasil Central. Então vamos lá, o programa hoje é ao vivo, né? Tem dias que o programa não é ao vivo porque a gente está transmitindo jogos, outra conquista também da TV Brasil Central, que se deve ao governador Ronaldo Caiado, se deve também ao vice-governador Daniel Vilela, que é um entusiasmado pelo esporte. Então, a TV Brasil Central, que é comandada pelo Reginaldo Júnior, que é outro entusiasmado por novidades também, a TV Brasil Central está transmitindo os jogos do Campeonato Goiano. Então, teve ocasiões em que, durante a semana, neste horário, estavam acontecendo os jogos e, claro, prioridade para os jogos, prioridade para o esporte também, para você variar um pouco também a sua cabeça. Mas o programa hoje é ao vivo, pelo menos nesse horário em que ele é exibido das 19h30 às 20h30. Depois ele tem reprises também. Mas é ao vivo para que você possa participar através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Lembrando que esse programa é transmitido em duas emissoras ao mesmo tempo, TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa, que tem um convênio entre essas duas emissoras e a gente pode fazer isso. E tem um canal no YouTube também da TV Brasil Central, aparecendo sempre aí no vídeo, para que você possa assistir o programa por lá e de lá também já ir digitando a sua pergunta para que a gente possa fazer aqui no programa. Rapidinho, o intervalo é rápido e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Issi Quinan, ele que é do MDB e é vice-presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Deputado, vamos correndo, porque a sessão se prolongou, né, mais do que se esperava, e eu gostei da sessão. Antes que o senhor comente também, vamos ver primeiro, nesse apanhado feito pela repórter Mona Lisa Carneiro, como é que foi realizada essa sessão solene de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Aí em seguida a gente ouve o senhor e ouve também você, telespectador. Vamos conferir. O início dos trabalhos legislativos foi marcado pelo ato oficial de abertura da 4ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A cerimônia segue um rito regimental com a presença dos chefes de todos os poderes constituídos. Declaro aberta a presente sessão solene de instalação da 4ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Na tribuna, o deputado Gugu Nader foi o primeiro a discursar, se posicionando como representante da oposição. A oposição será firme, responsável, será propositiva. Nosso compromisso é com Goiás acima de qualquer projeto político. Que 2026 seja um ano de equilíbrio entre os poderes, de fortalecimento das instituições e de respeito absoluto à democracia. Em nome da base, o deputado estadual Jamil Calife destacou os resultados do governo estadual e, na sequência, o trabalho desenvolvido pelo parlamento goiano. O Estado foi pioneiro ao sancionar a primeira lei estadual de inteligência artificial do Brasil. Um parlamento que tem sensibilidade com os anseios da população, parlamentares que percorrem todo o estado de Goiás, colocando as suas vidas em risco nas estradas, para escutar os 4 cantos do estado e dar voz ao povo goiano. Na sequência, o deputado estadual Antônio Gomide representou a oposição na tribuna e defendeu o respeito entre os parlamentares durante os debates em plenário.
Não podemos nos render ao debate raso. Quando a classe política perde o respeito, a sociedade perde junto. Respeitar as divergências políticas fortalece a democracia. Podemos e devemos discutir todos os assuntos com respeito, com responsabilidade e, por que não dizer, com educação. Representando a base do governo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Isiquinã, reafirmou o papel do Poder Legislativo e a importância das políticas públicas aprovadas pela Casa. Esta Casa é, por excelência, o espaço da convergência democrática. Aqui se encontram ideias distintas, visões plurais e projetos que, submetidos ao debate republicano, se transformam em políticas públicas capazes de impactar da forma concreta a vida da população goiana. Ao final dos discursos regimentais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, destacou a atuação dos líderes do governo na casa, função que ele também já exerceu. Governador, quero muito agradecer o senhor por ter me escolhido líder, e eu sei que a posição de líder pude mostrar o nosso trabalho, e agradeço muito aos deputados e deputadas que nos escolheram na função de presidente. Então agradeço muito o senhor, e essa oportunidade que o senhor me deu, espero poder retribuir dia a dia com nossas ações, aprovando matérias e sendo companheiro do senhor em qualquer missão que o senhor vá, nós estaremos juntos enfileirados. Muito obrigado. Quero agradecê-lo muito. E a maneira que eu tenho de agradecer não são com palavras, são com ações. Conte comigo para o que o senhor precisar. Em sua última mensagem à Assembleia Legislativa como governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado subiu à tribuna e prestou contas dos últimos 7 anos em que esteve à frente do Poder Executivo. Ele também anunciou que chegará na casa, nesta quinta-feira, o projeto de lei que põe fim ao Fundeinfra, mais conhecido como Taxa do Agro. Amanhã nós encaminharemos aqui um projeto de lei revogando o Fundeinfra neste ano, que 2025 era o ano que ele existiria. E, ao mesmo tempo, demonstrando que aquilo que existe em Caixa, todas as obras já foram contratadas. Ou seja, o Fundeinfra tem hoje 2,3 bi em Caixa e já tem todas essas obras já implantadas no estado de Goiás. Deputado Isiquinã, antes que eu ouça o senhor rebatendo, né, as críticas feitas por Gomide, eu quero falar sobre a taxa do agro. Que importância tem isso, não apenas para, digamos, aliviar o bolso do produtor, mas também em relação a obras futuras? O governador falou en passant aí sobre isso, quer dizer, as taxas já estão, o dinheiro já está empenhado para as próximas obras. Mas que resultado fica, que impressão, pelo menos sua, fica em relação a essa taxa do agro? Olha, a impressão é que o governador se sensibiliza com o momento difícil que o setor agropecuário vem passando. Nós estaremos colhendo uma safra onde as intempéries trouxeram prejuízos à produção final das lavouras e, obviamente, que os preços em baixa dificultam mais ainda a vida do produtor rural. E no momento em que o governador anuncia o final desse ciclo relacionado à taxa do agro, aquilo que existe de mais importante no sentido de preservar a saúde do produtor rural é contemplado, que é o valor com que a sua mercadoria será vendida. Nós enfrentamos inúmeros desafios no exercício da atividade agropecuária e um dos mais graves é o de vender as mercadorias que são produzidas por preços que condizem com o custo das produções exercidas. E nesse instante nós vivemos um momento de produção baixa, de preços baixos, e agora, com esse alívio, certamente os prejuízos serão menores e o produtor vai poder respirar
em razão desse gesto concreto do governador Ronaldo Caiado em benefício do setor agropecuário, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento econômico e do progresso social existente aqui no país. Ele, inclusive, falou sobre outro assunto que tem a ver com o agro, quando ele chamou ao palco ali, à mesa, o deputado Amaury Ribeiro. Explica para a gente que é que vai ser esse benefício também. Olha, é uma anistia que está sendo dada a milhares de produtores rurais que foram multados por força da ausência dos GTAs, que são as guias de transporte, e vários vários agropecuaristas foram penalizados com essa imposição a eles colocada, e agora, nesse momento em que a Assembleia Legislativa votará e certamente aprovará esse projeto, revogando essas multas e penalidades financeiras, nós temos também um gesto muito forte do governador no sentido de reconhecer que essas ações praticadas num passado muito recente foram injustas, e isso aí trouxe inúmeros prejuízos. Os produtores ficaram inadimplentes, multas severíssimas foram atribuídas ao CPF daqueles que foram penalizados em razão dos GTAs, mas agora nós teremos a oportunidade de resgatar um compromisso do governo do Estado de Goiás com esse setor, e um compromisso que todos nós, deputados, certamente ajudaremos a ser resgatados. É válido se destacar a luta permanente do deputado Amaury Ribeiro para que essa ação que vai ser exercida nos próximos dias ocorresse e se concretizasse. O Amaury foi um verdadeiro timoneiro neste processo, e ele tem méritos que merecem ser enaltecidos por todos nós, colegas deputados, e principalmente pelos produtores que serão beneficiados com esse ato que o governo do Estado de Goiás realizará no sentido de promover essa anistia em relação a essas multas existentes. Tá bem, vamos correndo, né? A gente tem agora um monitor ali para a gente saber. Já foram 15 minutos de programa, sabia? Mas passa muito rápido, né? Demais. Mas vamos lá, correndo também para atender rápido o telespectador. Esse mandou uma mensagem para o senhor, é Rubens Welson Gomes. Abraços, meu colega Isiquinã. É o Rubens, nós estudamos juntos aí na primeira fase escolar. Um grande abraço aí ao querido amigo Rubens. Saúde para ele e para toda a família. Tá bem, vamos lá então a esse trecho, né, da sessão de abertura do trabalho da Assembleia Legislativa, em que o show rebate, né, o que Antônio Gomide, deputado estadual pelo PT, disse no pronunciamento dele representando a oposição naquela casa. Gomide elencou uma série de problemas que, na opinião dele, estão precisando da atenção do governo na área de saúde, na área de segurança, segurança ele não falou, né? Segurança ele não... Mas ele falou de educação, falou de tudo, falou da UEG e de várias coisas. O senhor, no início do seu discurso, rebateu, e a gente vai ver agora como foi. Aqui é a casa da pluralidade de ideias e de compreensões. Assim sendo, obviamente, que aqueles que a integram possuem visões distintas de mundo. E eu dizia ao deputado Amaury Ribeiro e ao deputado Cairo Salim, deputado Antônio Gomide, que ao observar Vossa Excelência discursar, a impressão que nós tínhamos é que Vossa Excelência fazia uma autorreflexão a respeito das práticas e dos comportamentos do governo do PT. As mazelas na educação, na saúde, na infraestrutura, mas, sobretudo, nas privatizações, porque não há privatização maior praticada pelo Partido dos Trabalhadores do que tomar de assalto a esperança do povo brasileiro em um futuro melhor. Mas isso tudo se dá em razão do mar de lama e de corrupção que esse governo chafurda em nível federal. Uma troca de gentilezas, né, deputado? Gomide disse o que ele pensa, o senhor disse também o que o senhor pensa. Eu tenho muito respeito e profunda amizade pelo deputado Antônio Gomide. Entretanto, no parlamento,
as nossas visões são distintas a respeito do governo federal e do governo do Estado de Goiás. E eu entendo que o nosso ponto de vista deverá prevalecer, sobretudo pelo fato de contar com a sintonia de 88% da população goiana. 88% das pessoas que moram em Goiás aprovam o governo liderado pelo governador Ronaldo Caiado. E nós temos uma compreensão semelhante a destas outras milhões de pessoas que também entendem que o governo de Goiás promove melhorias importantes no setor da segurança pública, da educação, da saúde, da infraestrutura, da ação social. Todas essas temáticas, por mim, foram elencadas no decorrer do meu pronunciamento, justamente para deixar claro que a nossa visão de Estado ela é distinta. Enquanto nós observamos um governo federal chafurdar na lama da corrupção, da bandalheira e da incompetência, como por nós foi mencionado aí durante o discurso, Goiás prospera, Goiás vive um momento ímpar no que diz respeito às projeções futuras da economia, da proteção social, da excelência da educação, que é primeiro lugar no estado de Goiás, da saúde que vem ampliando o seu rol de presença, sobretudo através das inúmeras regionalizações promovidas pelo governador Ronaldo Caiado, que tem como secretário o competente técnico Razível dos Reis. Me refiro também com muita convicção nos avanços que foram impressos no setor da segurança pública. Hoje, todos nós goianos temos a segurança e a tranquilidade de trafegar pelas ruas sem o receio de sermos assaltados, de sermos molestados por parte daqueles que caminham fora da lei. Então, é inegável enxergar esses avanços que foram alcançados sob o comando do governador Ronaldo Caiado à frente do governo estadual nos últimos 8 anos. E é claro que no momento em que o deputado Antônio Gomide se posicionou com uma visão contrária, nós não poderíamos deixar também de expor o nosso ponto de vista para contraditar a opinião dele, que ao nosso ver é equivocada. Tá bem, vamos lá, mais telespectadores, vamos correndo, né, que tem muitos assuntos hoje, mas eu vou registrar a opinião aqui do Célio, de Pontalina. O Célio diz exatamente o seguinte: como vocês disseram, é a minha opinião, que nunca falam aí. Por quê? Vai contra interesses da emissora, porque é estatal, a Brasil Central é estatal. Não, sério, nada a ver. E eu tive a curiosidade aqui, vou pegar aqui, vamos juntos, você está com o seu celular na mão? Vamos ver quais foram as suas opiniões, as últimas? Vamos pegar pelo menos duas aqui. Aqui, dia 10 de fevereiro, a gente estava discutindo a questão da escola de samba de Niterói, homenagear Lula, gastando dinheiro, que é dinheiro... Tem parte que é dinheiro do governo federal, e dinheiro do governo federal não custa lembrar, é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro do deputado, dinheiro nosso. Então não é dele, não é do Lula, é do governo, e o dinheiro do governo é nosso. Mas enfim, a sua opinião naquele dia, e eu peço desculpas por não ter lido, mas é porque são muitas e muitas opiniões que chegam, felizmente, mas infelizmente não dá para atender a todos. Mas vamos lá, naquele dia sobre a escola de samba, você disse o seguinte: uma agressão ao povo brasileiro, é um dinheiro que poderia ser usado em coisas úteis, eu desaprovo. Aí, num outro dia, repercutir fala do Lula comparando o bolsonarismo a uma doença. Foi dia 5 de fevereiro. Você escreveu Lula e Bolsonada, duas porcarias, como o Master e INSS. Caso Master e INSS, estamos cansados de golpes e golpes. Bom jornalismo. Eu só nem teria razão para não ler as suas opiniões, porque eu não contraria ninguém. Quer dizer, você deu a sua opinião sobre os assuntos do dia, tá certo? Mas pode mandar, viu, Célio? Eu registrei a sua insatisfação, mas registrei também as suas mensagens anteriores, que não foram lidas, mas li hoje. Não tem nada a ver aqui, não tem essa história, tá certo? Você pode mandar a sua opinião. Eu só tenho cuidado, devido cuidado, de, às vezes, trocar uma palavrinha por outra quando aquilo que eu sinto que vai agredir pessoalmente o entrevistado, o convidado, seja ele quem for, de direita, de esquerda, seja quem for. É uma questão de princípio, é uma questão de educação. Aí eu não faço, mas eu dou um jeito de colocar pelo menos a essência das perguntas dos telespectadores. Tiro palavrão, essas coisas todas eu tiro, até porque não faz o meu tipo, não faz meu gênero.
tá bem? Mas você pode continuar mandando a sua mensagem, todos os telespectadores. Mas vamos lá. Esse assunto, essa fala de Antônio Gomide acabou despertando ali naquele momento um enfrentamento que é próprio da política, né? É próprio da política. Então, PT acabou criticando o PL, acabou criticando o UB, acabou criticando, enfim, pessoal de direita em especial. E o governador Ronaldo Caiado citou também no discurso dele que o que falta no Brasil é moral. E Caiado disse que Goiás é o exemplo a ser demonstrado nacionalmente. Vamos ver esse trecho. O que existe em Goiás é o que existe no Brasil. É ausência de moral. É ausência de autoridade moral. Aqui em Goiás, não. Podem até não concordar com tudo, mas aqui o dinheiro público é preservado e é bem aplicado. Este é o momento que os brasileiros demandam. E Goiás é exatamente o exemplo a ser demonstrado nacionalmente. Caiado, falando o que ele tem falado, né, nos últimos tempos, né, quando ele anuncia a pretensão de ser presidente do país, ele tem que passar a mensagem dele. Então, pelo fato até que ele mesmo sabe disso, que não é conhecido nacionalmente como, por exemplo, Lula, porque Lula está no 3º mandato, querendo o 4º, mas já foi candidato pelo menos 2 ou 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes antes de conseguir conquistar a presidência. Concorreu 6 vezes ao cargo de presidente da República. Quer dizer, ele, naturalmente que ele tem muito mais exposição do que Caiado. Mas Caiado, aos poucos, está mostrando, pelo menos, o que aqui ele vem. Que expectativa o senhor tem de uma candidatura de Caiado? Vai até onde? Eu acho que vai até o final. O governador é um homem obstinado e o discurso que ele faz, obviamente, que tem sintonia com o seu comportamento, com o que ele pratica. A sua biografia o credencia a falar a respeito de independência moral, intelectual, de condições éticas de se governar, porque ele nunca possuiu envolvimento com quem quer que seja que esteja relacionado a qualquer prática ilícita. O Caiado, no decorrer de 40 anos na vida pública, sempre foi aquele político que, ao olhar para ele, nós enxergávamos a ética, a honestidade, a defesa dos bons princípios e daquilo que a população espera dos políticos no momento em que depositam o seu voto, mas, sobretudo, no momento em que a eles entregam a sua confiança. Então, o governador Ronaldo Caiado, pautado nesses pilares da ética, da moralidade, da capacidade de governar em razão dessa independência moral que ele possui, obviamente é um candidato que estará no páreo, na disputa presidencial, e terá a oportunidade, nesse instante, de fazer com que a população conheça melhor o que ele representou e o que ele representa dentro do setor público aqui no Brasil. Donizete, telespectador. Boa noite, Paulo. Boa noite, Donizete. Parabéns pelo programa. Gosto muito, assisto sempre. Abraço, saúde do seu amigo Donizete. Obrigado, Donizete. Abraço para você também. Vamos lá. O governador Ronaldo Caiado criticou também, a gente está pegando trechos da presença do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa, nessa sessão que abriu os trabalhos agora dessa 4ª sessão da 20ª legislatura, que terminou agora há pouco, né? A questão de 1 hora, 2 horas terminou essa sessão. Caiado falou quase quanto? O senhor tem ideia de quanto tempo ele falou? Eu não cronometrei o tempo de fala do governador. Mais de hora foi. E dali a gente pensou algumas coisas. Dali também de uma coletiva, né, que ele concedeu. Mas era a última vez que ele podia se manifestar na Assembleia Legislativa, ele está se despedindo do governo. Verdade. Então, evidentemente que era natural que ele alongasse o seu pronunciamento. É verdade. Mas vamos ver, Caiado falou também sobre o discurso de Lula, né? O discurso de Lula nos últimos 20 anos, segundo Ronaldo Caiado, é o mesmo: prometer acabar com a fome. E Caiado disse o seguinte: o governo está no poder. Eu sou contra banco, sou contra Bet, sou contra bilionário. Ele está no poder, por que eles não acabam com isso? Bota eu no poder, bota o Ronaldinho lá. Eu vou acabar com a fome no Brasil. Tem 20 anos vocês estão falando que vão acabar com a fome no Brasil. 20 anos. No Brasil, que é o mais produtor de grão do mundo. 20 anos falando a mesma coisa.
Quem tem boa memória haverá de se lembrar. E a gente pegou também um vídeo, porque a gente traz aqui no programa também, deputado, coisas de redes sociais, manifestações, inclusive do Caiado, que daqui a pouco vai falar sobre o rebaixamento da Escola de Samba do Rio de Janeiro, que homenageou o Lula. Ela foi rebaixada. Hoje houve o julgamento e a escola foi a última colocada lá no Rio de Janeiro. E também está circulando aí, eu tinha visto já esse vídeo, está circulando um vídeo nas redes sociais que mostra realmente. E você vai ver o vídeo, você vai ver que bate tudo. As palavras batem de uma eleição para outra. As palavras que Lula profere são repetindo o mesmo discurso desde a campanha do primeiro mandato. Esse vídeo a gente pegou no Instagram do vereador Ranali, de Cuiabá. Vamos ver se o discurso de Lula é mesmo repetido? Veja aí. Se ao final do meu mandato, se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Pois é, né? Nada como um bom registro, né? Um bom arquivo, né? Para a gente refrescar a memória. O que é que o senhor achou? O Lula repete até as mesmas palavras na mesma sequência. É um discurso montado, não é, Paulo? É um exercício de retórica que ele produz no sentido de convencer aqueles que estão o ouvindo ou assistindo que essas intenções são reais. Mas como o governador muito bem registrou, e eu vou além do que ele disse, não são 20 anos, são 24 anos que os governos do PT prometem acabar com a fome no país e erradicar a miséria. Mas o que nós temos assistido é algo absolutamente no sentido contrário dessas intenções que eles manifestam, mas que não conseguem concretizar. E isso ou é incompetência ou é má intenção, ou ambas as circunstâncias podem, obviamente, representar o que ocorre aqui em nível de Brasil. Nós esperamos que esse tipo de discurso, essa prática recorrente de retórica, não seja capaz de ludibriar a atenção e, sobretudo, o juízo daquelas pessoas que irão participar das eleições nesse ano de 2026. Vamos lá, telespectador já mandou mensagem aqui. Boa noite, quem é? Luiz, da cidade de Rio Verde. Ele disse que o Lula não ficou 20 anos seguidos no governo. Lula não ficou os 20, ficou 18 junto com Dilma. Foram 3, estão se completando agora 3 mandatos de Lula, ele quer mais 4, mais um para ficar 4. Dilma ficou 4 mais 2, são 6, né? Mas é ali, arredondando, Eles ficaram 18 anos, como o telespectador aí está dizendo, mas eles falam essa frase há cerca de 24 anos, desde o ano de 2003, quando ele assumiu pela primeira vez o governo do Brasil, e as imagens veiculadas aí pelo nosso monitor dão conta disso. Você observa que a fisionomia dele estava muito mais jovem, diferente do que está hoje, e na atualidade o discurso é exatamente o mesmo. É verdade, a diferença é que ele chora da última vez, né? Ele se emociona, chora, mas enfim, Luiz disse a sua opinião, e que os anos em que ele ficou, teve como obstáculo um congresso representante dos interesses da elite banqueira, da elite escravocrata, e quando ele sai do governo, pulou aqui, acabou mandando mais mensagem, pulou, deixa eu ver aqui se eu acho. Enfim, processo de inclusão, combate à extrema pobreza. Enfim, o Brasil não tem apenas 20 anos, claro que não, né? O que foi dito pelo Caiado e que nós falamos aqui também de alguma forma para chamar o VT, é de que faz 20 anos que esse discurso é o mesmo, ou, bem observado pelo deputado Isiquinã, mais de 20. Né? Porque Lula concorreu 3 vezes antes de se eleger a primeira vez, não é isso? 89, 94 e 98. 89, inclusive, Caiado estava lá também. O governador Ronaldo Caiado foi candidato também naquela eleição a presidente da República. Em que foi eleito o Fernando Collor. Fernando Collor no segundo turno disputando contra o Lula.
É, verdade. Vamos lá. Caiado falou também, vamos lá correr, né? Faltam 27 minutos só para terminar o programa. Caiado falou também do episódio em que acionou o STF para que a União garantisse repasses devidos à saúde no Estado, pois o governo federal tem repassado menos para a saúde de Goiás do que em outros estados. Vamos ver. O governo federal nunca nem me repassou aquilo que é de direito do Estado de Goiás. Eu entrei no Supremo, que ele assaltou da saúde de Goiás 1,2 bilhões de reais. 1,2 bilhão de reais assaltado. Não nos paga média e alta complexidade. Está lá no Supremo a denúncia que fiz para ser julgada. Pois é, Caiado foi rebatendo ponto a ponto, né? E o alvo dele, não é segredo para ninguém, acabou sendo o governo central, o governo do PT, o governo de Lula. Mas ele está colocando uma realidade que se assola sobre o governo do Estado de Goiás. Infelizmente, esses repasses constitucionais não estão sendo feitos. Isso não é invenção do governador. Os números e os recursos depositados nas contas públicas do Estado confirmam o que ele está dizendo. Então, isso daí nada mais, nada menos é do que constatar a realidade e a maneira como o governo federal trata o Estado de Goiás em razão, ao meu ver, dessas divergências políticas que existem entre o governador e o presidente da República. E não serão menores daqui para frente, né? Porque a coisa vai se afunilando, é natural que... Mas não é justo para a população que governos se digladiem desta maneira. Aqui em Goiás nós temos um exemplo contrário. O governo do Estado de Goiás tem proporcionado convênios na seara do recapeamento, das conservações das estradas vicinais nos municípios goianos, da construção de casas, da construção de equipamentos públicos para todo e qualquer município. Não há distinção de coloração partidária aqui em Goiás. Eu penso que o governo federal deveria agir da mesma forma, porque, afinal de contas, quem está pagando o pato é o povo goiano. Telespectador Eli Arantes mandando uma mensagem aqui que é sobre outro assunto totalmente diferente, Eli. Eu ainda não sei qual poderia ser o caminho a seguir para resolver esse problema seu. Mas vou pedir ajuda, inclusive, para terminar o programa, para o deputado Isiquinã. Quem sabe ele indica um bom caminho, eu te respondo imediatamente após o fim do programa, tá certo? Mas vamos lá. Caiado esteve lá na Assembleia Legislativa, juntamente com o vice-governador Daniel Vilela. Eles concederam, inclusive, entrevista logo após a sessão e falaram sobre vários assuntos, inclusive sobre composição de chapas já para essa eleição de 2026. Vamos ver. Depois da sessão que abriu os trabalhos legislativos de 2026, o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela falaram sobre o cenário eleitoral em Goiás. Eles afirmaram que a formação da chapa para a próxima disputa ainda está em negociação. Nós temos feito um trabalho de conversar com os partidos, com os líderes, de agregar todos aqueles que comungam com o mesmo princípio, que acreditam que Goiás precisa continuar e avançar. E, nesse sentido, a gente conversa. Agora, naturalmente, cada partido tem aí a sua liberdade de tomar suas decisões. Eu sou, assim, muito pragmático, não é questão de expectativa, deixar de ter expectativa. Eu estou aguardando um tempo que será dada a resposta a nós. E o senador Flávio ficou de retornar ao Brasil nos dar uma resposta. Daniel Vilela ainda destacou que as conversas envolvem todos os partidos que pretendem manter uma aliança com o atual projeto político da base. Todos os partidos que compõem a nossa base, nós estaremos construindo conjuntamente e definindo as chapas de estadual e de federal. Então, se o PL amanhã estiver conosco, naturalmente, nós teremos também todo o esforço e empenho para garantir uma chapa de estadual e de federal que possa atendê-los nessa expectativa também. Mas, naturalmente, eu não posso agir agora sem um partido tomar a sua decisão definitiva de compor ou não a nossa base política aqui no Estado. O vice-governador também sinalizou como deve ser a relação com o Legislativo a partir do dia 31 de março, quando assume o governo de Goiás. Nós vamos manter essa relação harmônica. Eu tenho uma relação próxima com a maioria absoluta dos deputados, muitos deles foram meus colegas aqui, deputados também, e naturalmente na condição de vice-governador nesse quarto ano, né, que nós já estamos aí nessa condição, sempre tive lá as portas abertas, sempre participei ativamente
das discussões, dos projetos com os deputados. Então, isso eu acredito que nós teremos aí total confiança, credibilidade, uma relação bastante profícua entre os deputados, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Deputado Isiquinã, o senhor acrescentaria mais o que a essa fala de Daniel e também a fala de Caiado, né? Essa composição das chapas da base? Eu acho que não há o que se acrescentar, o cenário hoje é esse, existem diálogos com várias frentes. Agora, é preciso se levar em consideração aquela agremiação partidária que deseja estar integrando o grupo governista nas eleições de 2026. Nós temos procurado promover esse diálogo através dos nossos líderes, dos nossos comandantes aí deste processo, como é o caso do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, e evidentemente que no momento oportuno, quando as decisões estiverem maturadas por parte de cada legenda, essas manifestações ocorrerão. O que se tem para fazer agora é conversar, ampliar o nível de debate, de entendimento, com vistas, obviamente, a buscar um grupo cada vez mais amplo que comungue destas mesmas perspectivas que nós comungamos e defendemos, sobretudo no decorrer desses anos que o governador Ronaldo Caiado governa o estado de Goiás, para formatarmos um time cada vez mais sólido e comprometido em dar sequência a essa sorte de ações que foram implantadas em Goiás a partir de 2019. Como é que estão as conversações com o PL de Jair Bolsonaro e de Gustavo Gayer, que, se dependesse do governador Ronaldo Caiado e também da primeira-dama, Dona Gracinha, que vai disputar o Senado, Gayer faria parte dessa chapa, como também o segundo candidato ao Senado. Mas o Wilder Moraes disse que foi a Brasília, conversou com Jair Bolsonaro e saiu de lá com a convicção de que ele, o Wilder, vai ser o candidato ao governo que inviabilizaria essa composição com o PL. Quer dizer, se o Wilder for candidato, como é que ele vai ser candidato contra Daniel Vilela? Então não há como compor. Qual seria a saída para isso? Olha, eu não tenho participado ativamente, diretamente, presencialmente das negociações que envolvem essa possível aliança com o PL. Tenho acompanhado, como outros tantos, pelos jornais e pela imprensa. Agora, o que se nota é que existe uma divergência interna de alguns que optam pela candidatura própria ao governo do estado e por outros que defendem uma aliança com o grupo político liderado pelo governador Ronaldo Caiado. Eu penso que eles vão ter que definir isso lá. Isso não é matéria para a gente estar comentando, porque é um assunto de economia interna do PL. Evidentemente que a base governista já fez vários gestos demonstrando a nossa intenção de tê-los caminhando conosco nessas eleições de 2026. Mas quem vai definir isso, evidentemente, são eles que têm legitimidade para fazê-lo. Tá bem, Gayer, inclusive, gravou um vídeo falando exatamente sobre esse tal de fogo amigo, né, que estaria acontecendo dentro do partido dele, que é o PL, Partido Liberal. E diz que vai se pronunciar mais com certeza a partir do momento em que o filho de Bolsonaro, que é candidato, né, pré-candidato nesse momento à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, vai esperar Flávio conversar com o papai para depois ter a certeza de que realmente esse é o caminho a seguir. Até porque, no entendimento de Gayer, há um entendimento também de Bolsonaro, de que ele, Bolsonaro, não se intromete na questão presidencial e ele se propõe mais a falar sobre a questão dos majoritários. Ele quer falar mais sobre deputados e senadores. E a questão de presidente estaria com Valdemar Costa Neto, dos governadores. Quer dizer, agora é esperar. É esperar. Essa espera é angustiante? O senhor que é político, é angustiante essa espera? De forma nenhuma, a gente já está um tanto quanto talhado e essas indefinições nesse período que antecede o final dessa primeira etapa do calendário eleitoral ocorrem dessa maneira mesmo. Então, nós temos que ter muita tolerância, muita paciência, parcimônia, mas, sobretudo, capacidade de diálogo e de convencimento, no sentido de demonstrar que o nosso projeto é o mais viável e é o mais profícuo em relação àquilo que o Estado de Goiás espera de todos nós. Tá bem. Vamos falar de carnaval? Vamos lá. O senhor gosta de carnaval? Gosto. Eu vi o senhor em baile de que cidade, que o senhor estava junto com o Bruno Peixoto? Não, eu aproveitei esse final de semana para ir para casa, passei lá em Vianópolis. Vianópolis, essa cidade. Tive a oportunidade lá de reencontrar amigos queridos, pessoas que
compõem o meu ciclo social de relações que eu pude construir no decorrer de muitos anos e, obviamente, curtir um pouco da minha casa, porque o tempo hoje é muito pequeno para poder estar lá no conforto do lar. O que é que o senhor curtiu mais, o carnaval em Vianópolis ou o rebaixamento da escola de Niterói? Acadêmicos de Niterói, que desfilou com a homenagem a Lula e na apuração que foi feita hoje pelos jurados do Carnaval do Rio de Janeiro, a escola que homenageou o Lula foi a última colocada. Não ganhou nota 10 em nenhum item, para você ter uma ideia, né? E as outras escolas ganharam vários 10, mas a escola de Niterói não ganhou nenhum item, foi rebaixada. E para piorar a situação ainda, quer dizer, para favorecer os memes nas redes sociais, ainda o boneco que representava Lula no carro alegórico caiu ao ser retirado da Marquês de Sapucaí e a cabeça de Lula, inclusive a mão do Lula, se desprenderam. Quer dizer, foi um dia triste para o PT. O que é que o senhor curtiu mais? É claro que eu curti mais estar na minha casa, junto dos meus amigos, das pessoas que fazem parte aí das minhas relações pessoais. Essa situação envolvendo a Escola Acadêmica de Niterói há de se lamentar pela comunidade, que evidentemente ficou muito frustrada com o rebaixamento da sua escola de samba. Mas, ao meu ver, a direção tomou uma atitude absolutamente equivocada na hora de escolher o tema a ser apresentado no desfile de escola de samba. É inadmissível que o dinheiro público seja utilizado para fazer proselitismo político durante o maior espetáculo do mundo, que é o Carnaval. E eu entendo que o castigo veio a cavalo e aqueles que assim agiram vão ter que amargurar o sabor desse revés ocorrido em razão de todas essas inconformidades que foram manifestadas por milhões de brasileiros que se indignaram com essa, não digo a apresentação propriamente dita da escola de samba, mas com o mote alcançado, com o mote escolhido, porque, ao meu ver, isso aí é absolutamente desarrazoado dentro do que todos nós esperamos que seja realizado em termos de prática lícita do dinheiro público. É o dinheiro público sendo utilizado para fazer propaganda eleitoral no ano das eleições, Paulo Berens. A semana passada a gente discutiu esse assunto aqui no programa e eu tive cuidado de imprimir a letra do samba, né, e avaliar, analisar todas as palavras ali. E eu fiz o seguinte comentário: exaltar uma pessoa, não vejo problema nenhum. Né? Outros políticos já foram exaltados, inclusive o próprio Lula em outro desfile da Beija-Flor. Mas o que eu achei estranho, assim, que deu essa conotação política no meu entendimento, é o fato de que eles não se satisfizeram apenas em exaltar Lula. Eles quiseram menosprezar e humilhar até a direita, em especial a família Bolsonaro. Né? Eu vi ala lá, inclusive, aquela das... E no ano eleitoral? E um ano eleitoral. Aquelas família em conserva, quer dizer, e botando ali pessoas que, a rigor, pela cara ali, não são meliantes, não são nada disso, são pessoas até bem de boa aparência. Agora, botar o palhaço Bozo, tá aí o Lula, né, lá na Marquês de Sapucaí, feliz da vida, banando a mão para todo mundo, coisa e tal, depois ele desceu, fez fotos. Uma escolha de péssimo tom, né? Pois é. Decisão... e na letra consta lá, inclusive, a palavra falso mito, tipo assim, não é a palavra exata, mas tipo, chega de falsos mitos, não há anistia, quer dizer, virou um panfleto, né? Eu acho que isso realmente feriu a legislação. Agora vai caber ao TSE, que é comandado pela ministra Carmen Lúcia, avaliar isso, porque ela diz o seguinte: essa decisão, liberando para a festa, não significa uma fresta para... que se possa praticar qualquer tipo de infração à lei eleitoral. Vamos ver agora no decorrer da história que é que ela vai poder fazer, principalmente em relação aos pedidos de impeachment, né, de Lula. Mas Caiado também falou sobre esse assunto hoje, lá saindo dessa sessão na Assembleia Legislativa. Ele também falou, quando recebeu notícia que a escola tinha sido rebaixada, ele teve essa reação. Falei, tá vendo? E ele vai ser também. Chega lá no dia 4 de outubro e vai ser rebaixado também. Você pode ter certeza disso. Então, parabéns a essa comissão aí julgadora, hein? Parabéns, parabéns. Muito bem, telespectadores também mandando mensagem
falando sobre esse rebaixamento. Boa noite, vibrei muito com o rebaixamento da escola de samba que homenageou indevida e escandalosamente o Lula. Já foi um prenúncio, como diz Caiado aí, já foi um prenúncio do que pode acontecer nas próximas eleições. Palavra de doutor Chiquinho, advogado. Doutor Chiquinho, advogado. Obrigado pela mensagem, obrigado pela audiência. Tem um outro aqui também dizendo que já sabia, perdi ele aqui agora. Mas, enfim, a se lamentar, o senhor disse bem, né? A lamentar que toda uma comunidade foi afetada. Sem dúvida. Até porque, não custa lembrar... Pesa sobre essa comunidade o desgosto pelo rebaixamento. E não custa lembrar que ela subiu esse ano e já caiu. Agora, aqueles que são os responsáveis pela direção da escola, pelas diretrizes assumidas durante o desfile, pelo tema escolhido para ilustrar a presença da Escola Acadêmica de Niterói na Marquês de Sapucaí, obviamente que esses aí são os verdadeiros responsáveis e eles terão o seu devido julgamento por parte, principalmente, das pessoas que integram a comunidade aí dessa escola de samba. Tá bem, e para ouvir também os dois lados da história, a gente tem aqui um trecho da fala do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que é do PT. Ele disse que não houve crime eleitoral na homenagem ao presidente no Carnaval e que as críticas seriam, sabe o quê? Aspas, palavra dele, inveja. Vamos ver. Não houve crime eleitoral porque não se pediu voto. O presidente Lula não desfilou, a Janja não desfilou, ele só foi homenageado de uma maneira maravilhosa. Aliás, Tarcísio, é muito diferente do que o Bolsonaro fez naqueles atos que ele promoveu com os embaixadores estrangeiros no 7 de setembro. Ali ele atacou o Supremo Tribunal Federal, ele atacou as urnas, ele atacou a democracia e mais tarde ele armou uma tentativa de golpe de Estado, inclusive planejando o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Não misture alhos com bugalhos. Na verdade, o que vocês estão é morrendo de inveja. Ele tem razão, o senhor está com inveja? É lamentável a gente assistir um ministro de Estado se prestar a esse tipo de papel, ao invés de ter sobriedade, de ter serenidade, de ter lucidez no momento em que ele se pronuncia, porque em instante algum, ao meu ver, ele vai se despir da vestimenta de ministro de Estado. Ele está ali fazendo um papel de militante, de fanático, de fundamentalista, de alguém que pode o PT fazer tudo que fizer, que ele ainda acha que está tudo certo. Então, eu vejo que esse tipo de manifestação só demonstra o samba do crioulo doido que existe dentro desse governo do PT e que é tocado por aqueles que integram esse governo. Samba do crioulo doido, fazia tempo que eu não via isso. É um samba. É uma coisa que não tem... Do Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, era um humorista que tinha nos anos 60 e que inventou essa história do samba do crioulo doido que vale até hoje. O governo do PT e o comportamento daqueles que integram o governo do PT é um samba do crioulo doido. E esse discurso do ministro convenceu somente a ele e aos seus. Evidentemente que a população brasileira, na sua mais absoluta maioria, pensa como nós pensamos, que é um descalabro, que é uma excrescência, que é algo absolutamente fora de qualquer perspicácia lógica ou sensata, promover um desfile de escola de samba, fazendo apologia a um governante ou a um governo que ele conduz. Não é isso? Então, o castigo veio a bom termo, chegou no momento devido, como eu disse a você, eu lamento pelos integrantes da comunidade que estavam lá torcendo pela sua escola de samba, mas a irresponsabilidade que move aqueles que dirigem essa agremiação estão fazendo com que essas pessoas aí se desgostem pelo fato de ter que ver a sua escola de samba desfilar no grupo inferior ao grupo de elite das escolas do Rio de Janeiro, e eles também, por certo, vão ter que pagar a conta diante dessa
comunidade, que é, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio que a escola de samba possui. Muito bem, dentre os assuntos que a gente tratou no programa de hoje está a questão da fome, né? A gente até mostrou a fala do governador Ronaldo Caiado, dizendo que Lula, há mais de 20 anos, né, fala em acabar com a fome, e não necessariamente que ele fala há 20 anos durante as campanhas dele, até porque, como bem lembrado pelo senhor, ele falava desde antes, né, de campanhas em que ele foi derrotado. Mas o Geraldo, o telespectador, ligou para dar a opinião dele. Boa noite. Sim, ele acabou com a fome da família dele e da sua equipe, né? Ele usa outra palavrinha, me perdoe aqui, Geraldo, mas vou trocar até para não dar problema, né? Que principalmente em ano eleitoral, não é que se trata de ano eleitoral. Em qualquer época do ano a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos lá, mais mensagens que vêm de telespectadores. Vamos lá, é só conversa, deixa-me ver quem é que mandou. Coloque seu nome sempre no início da mensagem, fica mais fácil de a gente ganhar tempo. José Costa, agora vamos lá para ver a mensagem. É só conversa para boi dormir, o governo Lula está com nada. Fico triste em já ter votado no Lula. Conversa para boi dormir é o que o ministro falou e que nós assistimos agora há pouco. Pois a definição melhor do que o samba do crioulo doido, Paulo. Eu quero lembrar o telespectador, né? Eu não falei no início do programa, quando você for mandar mensagem, mande o seu nome antes que a gente leia a mensagem. Pode colocar no fim também, mas desde que você coloque a mensagem dentro da sua mensagem. Vamos lá. Boa noite, como é que é? Como é que é? Tá. Esse aqui colocou no início da mensagem, colocou em caixa alta, inclusive letra maiúscula. Lindomar Mota. Boa noite, Lindomar. Lula, opinião do telespectador, fique bem claro, e a gente lê tanto elogios quanto críticas desfavoráveis, equilibrando a história. Vamos lá. Boa noite. Lula é um mentiroso, desonesto, mau caráter, mente até para ele mesmo e ainda tem gente que vota. Eu espero que alguém chegue para tirar a máscara dele. Espero que o governador Ronaldo Caiado faça isso por todos nós. Opinião de telespectador. Deixa-me ver aqui. Marise. Cadê? Nossa, não é de hoje essa mensagem. Deixa-me ver, pegar outra aqui. Tem muitas. É porque conforme vão chegando as mensagens, a cada dia a gente envia para o telespectador uma lista de transmissão com o assunto do dia. Sinal que a audiência está em projeção ascendente. Felizmente, graças ao homem lá em cima. João Batista, boa noite, meu amigo. Boa noite, João. Não mandou mais nada, só boa noite. Mas tá bom, valeu. Espero que a minha boa noite seja boa, como a sua também, e da sua esposa que está aí ao seu lado assistindo ao programa. Boa noite. Boa noite, Paulo. E seu convidado, sou o Carlos Félix, aqui do Crimea Oeste. Lula, 20 anos, falando que ia acabar com a fome, e o pessoal morrendo de fome, ainda pode ficar 50 anos que não consegue acabar com a fome, porque temos maior... É uma palavra pesada, né? Mas vamos lá. O maior falador de fake news da face da terra, chamado Lula. Você acha que vai dar alguma coisa? Carmen Lúcia, Farinha, olha, evite essas palavrinhas para não ter que eu ficar cortando aqui. Mas, enfim, Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, o Carlos Félix acha que ela não vai fazer nada e que vai ficar por isso mesmo. Que expectativa que o senhor tem em relação a essas denúncias, pedido de impugnação de candidatura, impeachment disso, daquilo, de ministros, inclusive? O que é que vai dar? Para que lado, para que rumo que está indo esse país nosso, deputado? Olha, a minha maior expectativa é que o povo possa impugnar nas urnas esses malfeitores e detratadores das finanças públicas brasileiras e, sobretudo, do interesse do povo brasileiro que está sendo espoliado na medida em que a incompetência, a inoperância e a corrupção vai tomando conta desse país. A grande expectativa minha, enquanto cidadão, nesse ano de 2026, é que esses malversadores do dinheiro público possam ter a resposta na medida correta no momento em que o resultado das eleições for proclamado. Telespectador, deixa-me ver o nome que também não colocou durante a mensagem. Edilson de Moraes. Botou, desculpa, Edilson, é que eu não vi na correria. Boa noite ao deputado em si. E diz o seguinte, a escola foi rebaixada porque eles não fizeram um desfile, que eles fizeram um circo para agradar petista. Opinião de telespectadores. Problema do Brasil é a educação pobre do povo que ainda vota do jeito que está votando, com toda a roubalheira, só pode ser fanatismo. E outros telespectadores também. Deputado, faltam 3 minutinhos para encerrar o programa. Eu quero uma expectativa sua, uma análise sua do que virá a ser o trabalho da Assembleia Legislativa, que começou hoje, durante todo esse ano de eleição, inclusive em relação à eleição ou reeleição dos senhores próprios.
Nós, evidentemente, que temos um compromisso primacial, que é o de exercermos com toda a assiduidade possível e necessária o nosso trabalho diário enquanto deputado estadual, sobretudo no âmbito do parlamento. Existem leis importantes para serem votadas, matérias que são de interesse da população, e mesmo nós estando mesmo que nós estamos num ano eleitoral, é claro que esse compromisso e essa presença nossa no poder legislativo, ela não pode ser em momento algum diminuída. Nós fomos eleitos para poder exercermos o mandato de deputado estadual e assim devemos fazer com todo o rigor e a assiduidade necessária. Então, a nossa expectativa é que a Assembleia Legislativa possa produzir bastante, como assim fez nos anos anteriores, e nós possamos atender o que diz respeito ao interesse da população na hora de materializar em ações as propostas legislativas que percorrem o plenário da Assembleia do Estado de Goiás. É claro que o ano eleitoral, ele demanda um esforço muito forte por parte daqueles que vão participar do pleito e cabe a nós conseguirmos conciliar essas nossas responsabilidades parlamentares com a pretensão e com o projeto eleitoral que cada um carrega consigo. Tá bem, para encerrar, mais um telespectador, Rafael, do setor Ponta Caiana, em Trindade. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Diz que não pede nenhum e manda um grande abraço. Obrigado, Rafael, para você também e para todos os telespectadores que acompanham o nosso programa. Eu agradeço aqui ao deputado Isiquinan por ter vindo ao programa. E volte sempre, né? O senhor que faz análise. Vamos voltar para um debate, pode ser? Claro, eu fico muito feliz, satisfeito e me sinto distinguido todas as vezes que sou convidado a participar desta bancada aqui ao seu lado, de poder comentar assuntos que possuem relevância em relação àquilo que a população tem como prioridade, sobretudo no que se refere ao comportamento e às ações de nós que estamos exercendo alguma função pública. E, é claro, espero muito brevemente poder retornar a estes estúdios e prosseguir fazendo essa conversa franca e verdadeira com todo o povo goiano que nos assiste. Ok, pode ser um debate? Claro. Ótimo, então. Estou à disposição. Simval Anápolis, mandando mensagem, também está lá assistindo. E o Castro Alves mandou dizendo que não está assistindo, não está conseguindo sinal na casa dele. Que pena, ele não está vendo a gente falar, porque se estiver fora do ar não tem jeito, né? Deputado, obrigado mais uma vez por ter vindo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Até amanhã.